Humanice de hoje a gente vai falar sobre um assunto difícil. Difícil para mim, difícil para minha convidada e talvez difícil para você que está aí me assistindo e que perdeu alguém que tanto ama recentemente. A gente vai falar sobre a dor e o sofrimento dessa perda e como se transformar a partir dessa dor e desse sofrimento. Vamos falar sobre luto. E para entender um pouquinho todo sobre esse processo, a minha convidada aqui do meu lado é a psicóloga Patrícia Vidal Hernandes, que tem mais quase 20 anos de atuação clínica. Patrícia, obrigada por ter aceitado o meu convite. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. E também, aqui do meu lado, a Val, gente. Dona Val, Valquíria Nascimento. Val, o Brasil inteiro acompanhou a dor da Dona Val há um pouco mais de 2 anos, quando seu filho, o MC Kevin, morreu. Já tem mais de 2 anos. Passa muito rápido, né, Val? Muito rápido. Hoje você já consegue falar do MC Kevin sem chorar e com um pouquinho mais de tranquilidade? Sim, hoje eu consigo falar mais a respeito do que aconteceu, sobre a perca do Kevin, o que significa para mim, sem chorar, porque antes eu só chorava, não conseguia falar. Eu ainda choro, mas, porém, hoje mais contida, né? Patrícia, é bom falar? É bom falar, em geral, sim, quando a gente tem um ouvinte que é empático, que é cuidadoso, que é delicado. Mas nem todo mundo tem paciência para ficar ouvindo Depois de um muito tempo, drama, as né? pessoas se cansam de ouvir. E a gente, como enlutado, precisa falar, e precisa falar muito, até como manter a memória viva da pessoa que partiu. Existe uma diferença de dor e sofrimento nesse processo? Porque uma coisa é aquele sofrimento, aquele desespero, e outra coisa é a dor, de você colocar aquela dor no lugar certo dela? Existe o sofrimento do rompimento daquele vínculo, que ele é brutal, porque a gente não abre mão de quem a gente ama fácil, não. Então existe um protesto, e às vezes esse sofrimento é o protesto ante a perda que a gente não escolheu ter. Então, existe uma dor que é do processo, existe também um sofrimento que é a narrativa que a gente conta sobre a nossa perda. Então, o sofrimento tem uma carga mental também, da história que a gente está contando sobre aquele episódio. E cada vez que você conta de uma forma diferente, você vai percebendo que aquele sofrimento ele vai diminuindo, e você vai elaborando aquele sofrimento na sua cabeça também, né? Exato, ele vai se acomodando e você vai integrando aquela perda à sua história. Rede de apoio. Val, você teve? Você chegou a fazer terapia do luto na época que o seu filho faleceu? Na verdade, eu só comecei a fazer terapia, acho que a minha vida é muito corrida, muito mesmo. Depois que eu perdi o Kevin, eu não imaginava a loucura que ia virar minha vida total. E aí acabei não dando seguimento à terapia. Mas eu hoje percebo que se precisa fazer terapia, né? Por tudo, assim, por tudo que eu passo hoje, né? Eu sempre falo para as pessoas que estão próximo a mim e que me perguntam e que falam. Perder um filho já é uma situação difícil. Perder um filho famoso como é o Kevin é muito mais. Porque você abre as redes sociais, tem Kevin, você vê as pessoas que estavam do lado dele, fala do Kevin, os meninos que estão hoje no cenário do funk foram criados pelo Kevin, ideias do Kevin. Então, para mim, é muito mais difícil, porque parece que a dor todo dia, ela dói mais, assim, tipo, como que eu falo? Acho que quando a pessoa não é famosa, eu nunca perdi ninguém, né? Então, quem eu perdi já é um Kevin dessa maneira. Eu acho que quando você perde uma pessoa como ele, que eu sempre falo, ele falava para mim, mãe, eu vou ser muito famoso, nem que seja no dia que eu morrer. Quando o Kevin faleceu, eu não tinha proporção do que era o Kevin. E se tornou essa coisa, ele se tornou esse menino imenso que ele é. Ele fez coisas que eu nem imaginava, assim, a gente conversava muito. Então, acabou que, automaticamente, eu falo assim, eu costumo falar para as pessoas, eu falo muito engraçado. Eu perdi o Kevin, eu tenho uma dor, e eu acabei virando uma pessoa famosa por uma dor que eu tenho como mãe. Por uma perca que eu tive como mãe. Sim. Né? E é bem complicado, assim, é igual a doutora está falando, né? As pessoas querem ouvir você falar, porém, elas te magoam com as perguntas que elas fazem para você. Que tipo de pergunta você acha que te magoou mais? O que aconteceu? Não sei.
Minha mãe sempre me falava, quem vai falar a verdade é a única pessoa que não volta. O que aconteceu lá, não sei, porque eu não estava lá. Então, não sei. Nossa, é bem complicado, sabe? Eu entendo o carinho que as pessoas têm, porém, às vezes eu fico pensando, acho que a pessoa deve ser sem noção em fazer as perguntas que elas fazem para mim. Às vezes sim. Né? Às vezes sim. Sabe que é uma coisa que me chama a atenção, que eu acho que você pode até comentar isso também, Val? Quando falam assim, olha, aconteceu, vida que segue, que você tem outros filhos. E não é assim, né? Porque assim, ninguém substitui ninguém. Acabei de, postei uma foto de manhã e na minha casa tem a minha foto com ele na parede, né? Aí eu postei uma foto aleatória, uma menina comentou assim, olha lá, vive usando a imagem do filho. Poxa, é o meu filho. Ah, você só fala é meu filho. Ah, tem que esquecer esse negócio aí. Morreu, já passou. Patrícia, me ajuda aqui. Dá para ficar de cabelo em pé? Dá para ficar de cabelo em pé. Assim, umas perguntas assim que eu fico me perguntando, como que a pessoa é? Tem pessoas que eu respondo, eu falo, olha, deixa eu te falar uma coisa. Pergunta para sua mãe o que ela faria se ela estivesse no meu lugar. Se ela esqueceria você, se ela esqueceria o filho dela, se ela esqueceria. Porque eu acredito que nunca vai esquecer, né? Não vai. Não tem como, impossível, né, Patrícia? Impossível. Como é que é esse processo de luto? Existe luto saudável para passar por esse processo dessa dor e transformar essa dor? Existe um luto saudável do ponto de vista psíquico, que ele inclui movimento. Então a Val comentou que ela foi para a dor dela, mas ela conseguiu reagir, ir para a vida e fazer o que tinha que fazer. Então, um luto saudável hoje em dia é considerado um luto em que a pessoa tem um espaço para viver esse pesar, essa tristeza, a saudade, e tem um espaço para cuidar da vida, para fazer planos, para retomar tudo o que precisa, para, enfim, seguir em frente, entre aspas. Nem uma coisa é saudável só ficar focado na dor, nem é uma resposta saudável só ficar, entre aspas, eu gosto de falar, fazeção. Se ocupando, fazendo mil coisas, se distraindo da dor. Então, a ideia é ter espaço para as duas frentes, esses dois polos. O primeiro ano é o mais difícil? O primeiro ano é o mais difícil, em geral, porque as datas comemorativas, e a gente sempre vai ter esse estímulo, e os gatilhos, né, também que a Val comentou, são muito intensos. O primeiro ano é um ano de ajustamento, de muita desorganização. A gente tem que se reconstruir em termos de base de segurança e do que vai ser minha vida daqui para frente, onde eu vou depositar minha confiança e minha segurança, com quem eu conto, o que eu dou conta, o que eu não dou. É uma fase muito intensa, muito sofrida, mas também de algumas descobertas muito interessantes do que a gente dá conta, do que a gente consegue fazer que a gente nem imaginou. Né? A Val comentou, né? Nossa, uau, eu nem imaginava a minha vida virar desse jeito. Porque então, isso são descobertas também. Eu, como mãe do Kevin, né? Acho que todo mundo que me segue, que me conhece, eu e o Kevin, a gente não tinha só aquela coisa de mãe e filho. A gente era muito parceiro. O Kevin era muito comigo, ele me falava muito, eu brigava muito com o Kevin para todo, porque ele era um menino assim, sabe, brincalhão, e a única pessoa que o Kevin escutava de verdade, você vai fazer isso, você vai fazer, era eu. E o Kevin pegou na minha mão e falou, mãe, você não está mais com meu pai, eu estou aqui, vou te ajudar, vamos embora. Começou a trabalhar, eu comecei a ajudar ele no que ele faz, então acabou que quando ele foi embora, hoje eu sei que eu já fazia isso para ele, né? Mas como a gente é mãe, a gente faz as coisas para os nossos filhos. Hoje eu faço como empresária, mas antes eu fazia pro Kevin, era meu filho. Então, para mim, tudo bem, né? E acabou que, é igual ela falou, no terceiro dia que eu tava lá chorando por tudo que aconteceu, todo mundo me chamando, tudo aquela coisa, tudo, eu falei, peraí, bom, terceiro dia eu tenho que... O Kevin era o provedor da casa e fazia tudo, agora eu perdi tudo. Então, eu tenho que saber o que eu vou fazer agora. Vamos embora, porque eu tenho a minha família, todo mundo, todos os meus filhos moram comigo, sempre morou. Eu falei, bom, agora eu vou ter que acordar e vamos embora, né? Ela falou, o primeiro ano doeu mais, eu acho que o segundo ano doeu mais. Porque talvez a Val não se permitiu viver o luto, né? Porque ela, eu acredito nisso. 3 dias ela já estava, gente, vamos embora, vamos seguir a vida aqui. Eu acredito nisso. E aí depois que você organizou a sua vida... Eu acho que depois de um ano que eu organizei, que eu consegui entender, que eu consegui
conciliar cada coisa no seu momento, eu acho que eu sofri mais. Eu acho que o segundo ano, assim, que eu perdi o Kevin, esse ano, o ano que passou, assim, foi muito mais doloroso para mim. É muito doloroso, porque o Kevin, quem conhecia ele sabe, vai ter aniversário, o DJ vai fazer aniversário, vamos fazer festa. Vamos fazer festa. Ai, não tem motivo para comemorar, mesmo assim vamos fazer festa. Então, datas comemorativas na minha casa, meus filhos sempre foram muito unidos. A semana passada foi aniversário do meu filho mais novo, cantou parabéns chorando, acordou chorando. Eu tenho uma filha que faz aniversário no mesmo dia que o Kevin. Aí esse dia é um dia de tristeza, que eu tenho que conciliar a minha tristeza, com alegria, a tristeza deles todos, porque é uma família. Os outros falam, ai, a mãe dói mais. Gente, meus filhos sofrem tanto que eu sinto dor por mim e por eles. Porque era uma família unida. De repente perde o Kevin, o que é o mais animado, o que mais bagunçava, o que mais... E sempre foi muito, muito unido, né? Então, para mim, na minha casa, é a dor do luto pelo Kevin, é a dor de ter que ficar bem por todo mundo, porque na minha casa eu choro. Se meus filhos me ver chorando, é todo mundo mal o dia inteiro. Tem isso, Patrícia, também, de você não se permitir chorar na frente das pessoas que são importantes para você, para elas não perceberem que você está sofrendo? É ruim também? Pode ser, porque é pesado também para a Val, né, carregar tudo isso, né? Você acaba carregando sozinha essa dor toda, às né? vezes eu penso nisso, né? Tipo, não só eles, assim, artisticamente, também os artistas amigos do Kevin, assim, que conviviam com o Kevin diariamente, que tinham o Kevin como irmão, eles me chamam chorando de madrugada. E aí fica É uma sobrecarga, porque também a Val tem um luto que está englobado num luto coletivo. Sim. Dos fãs, dos colegas, amigos, dos de irmãos. todo mundo, da mídia. Ele é uma figura pública. Então, os gatilhos são inúmeros. A cada hora você tem um gatilho. E aí é importante se preparar para lidar com isso. Não, eu estava saindo... agora mesmo, eu estava saindo da loja de vestido que eu fui ver. Quando eu saí da loja de vestido, tinha uma menina lá, que ela me via, ela ficou assim, ó. Nossa, não era como se tipo, ela não conseguiu ir nem pra frente, nem pra trás, nem falar comigo, nem nada. Oi, tudo bem? Ela... É um pedacinho do Kevin ali na frente dela. E aí, tipo, é isso que você falou. As pessoas me vê, as mães choram pelos filhos e pela minha perca, e os filhos choram pelo meu filho e pela minha perca. Sim. Entendeu? E aí ficou... aquele negócio todo, né? Ô, Patrícia, a única certeza, gente, vamos combinar, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. Todo mundo vai morrer. Então, por que a gente tem tanto medo de perder as pessoas? Por que a gente não consegue lidar com essas perdas? Porque a gente investe afetivamente nas pessoas, não é fácil. A gente tem um entendimento, sim, é o ciclo da vida, né? Nascemos, crescemos, multiplicamos e morremos, não é só isso. A gente tem... Cada pessoa representa coisas importantes e diferentes para nós e tem relações que são especiais, porque elas nos dão proteção, porque elas nos dão segurança, porque elas são referência. E perder essas pessoas é muito difícil. Além de que a nossa cultura, falar de morte, falar de luto é um tabu ainda. Então a gente nem pensa na nossa própria morte, nem das pessoas que a gente ama. E hoje eu acho que, tipo, eu sempre falo para as pessoas, né? Muito assim, antigamente a gente perdia os pais, né? Hoje se perde os filhos, os pais ficam, é menino jovem, indo embora, muito jovem. Tipo, não é a ordem natural não da é vida, a ordem, né? eu, por exemplo, tenho luto que não é uma ordem natural da vida. Eu perdi um filho com 23 anos de idade, em plena juventude, querendo que tudo acontecesse na vida dele. Então, acaba que eu acredito que é uma coisa maior, né? Porque quando Dói você mais, perde né? alguém com 80 anos, 90 anos, você sabe que a pessoa tá ali, por mais que seja pessoas, pai, mãe, essas coisas, você não quer perder ninguém, né? Igual, você não nasceu para perder ninguém. Mas aí quando você perde uma pessoa idosa, você tá, acredito eu, mais preparado do que perder assim de repente. E aí eu te pergunto, Patrícia, por exemplo, realmente, quando você tem seu pai, sua mãe que já estão lá velhinhos, você sabe que a chance deles irem antes de você é muito maior. Quando alguém está doente,
no caso do Flávio, né, com quem eu fui casada, pai dos meus filhos, ele ficou 7 meses internado no hospital. Você acha que naquele processo eu já estava me preparando para uma coisa ou outra? Porque mesmo no meu subconsciente, eu sabia que ele podia morrer, eu sabia. É diferente da Val, que de repente recebe um telefonema e fala, aconteceu um acidente com o Kevin e ele morreu, entendeu? É diferente a dor para quem teve um tempo para se preparar para aquela morte e quem não teve? É diferente, sim, porque a gente tem um tempo de processar a possibilidade da perda. Quando a perda é violenta ou é repentina, ela traz um complicador, ela pode trazer um complicador para o luto. E ainda mais quando é uma pessoa mais jovem, que está fora da curva do que é esperado, em termos, né, das perdas que a gente vai ter na vida. Então é um complicador, sim. Poder se despedir, mesmo que aos pouquinhos, não foi nem tão aos pouquinhos, foi rápido no teu caso, né, Anne? 7 meses, entre ter notícia e realmente o Flávio partir, é pouco tempo para processar, mas você de alguma forma conseguiu acomodar aquela ideia e se organizar um pouco mais. Sim. Mas de qualquer forma, no caso de vocês duas, o mundo, a vida como vocês conheciam com as pessoas queridas, acabou do dia para a noite também. Então isso é muito duro, se reconstruir e criar um mundo que faça sentido, uma vida que faça sentido depois. Um pedacinho da Val morreu junto ali com o MC Kevin? Porque eu falo que quando ele faleceu, eu falei, putz, grande parte da Anne foi junto, porque eu tive que descobrir quem era a Anne, porque eu era a Anne, tudo que ele gostava, eu gostava. Então, assim, é quando você se separa, né? Você separa e você fala, uai, quem sou eu agora? Sim. Você tem que se descobrir quem é você. Com você, Val, aconteceu um pouco isso? Quando você perdeu o seu filho? Eu acho que as pessoas que me conhecem hoje, falei até que meu brilho do olhar mudou bastante. Eu hoje, falta. Um dia eu peguei me perguntando assim, o que significa saudade, né? Tipo, já passei me perguntando isso. E hoje eu consigo entender como essa palavra tão pequena faz tanto sentido na vida quando a gente perde alguém que a gente ama de verdade. Porque é muito duro, é muito dolorido você sentir saudade de quem você ama e ter a certeza que você não vai pegar mais, não vai poder cheirar mais, não vai poder abraçar mais, não vai poder, sabe? Por diversos dias até hoje, assim, eu fico deitada lá no meu quarto pensando, poxa, o Kevin podia subir a escada gritando do jeito que ele gritava. É muito, muito doido isso. E sim, morreu um pedação de mim, né? Um pedaço, tenho mais 4 filhos, tenho 5 netos, mas tá faltando. Falta sempre um Falta pedacinho sempre, ali. vai faltar. Aí, já que falta, quero que você explique pra gente sobre supera. Impossível superar essa dor, né? Mas você pode transformar essa dor, que é uma grande diferença. Você superar uma coisa, agora você transformar aquela dor em algo diferente, como é que é esse processo, Patrícia? Exato. Tem-se uma ideia de que virou a página, vida que segue, toda essa racionalização que a gente faz para a perda, ela não é verdadeira e ela não encontra eco em como a gente se sente enquanto lutado. Então, a ideia é realmente superar no sentido de virei a página e está tudo bem, não está. Porque vocês vão sentir saudades, vão se lembrar, vão ter os gatilhos, vão ter os dias difíceis para sempre. Vão espaçar, você vai conseguir aprender a lidar com a sua perda, com a sua saudade, mas ela está ali. Né? A gente ganha músculo, né? Uma professora minha diz, a gente ganha músculo para lidar com a perda e com a saudade e com tudo que isso envolve. Mas ela está lá do mesmo tamanho, desde o primeiro dia que a gente perdeu. É que a gente se transforma a partir dos enfrentamentos que a gente tem, das dificuldades e dos desafios. E cada luto tem um desafio diferente. No período da pandemia, muita gente perdeu muita gente querida, né? Pais, mães, pessoas jovens também. E também foi impedido de viver um ritual, que é o ritual do velório, que é o ritual do enterro, que é você concretizar aquela situação de perda mesmo. Esses rituais, eles são importantes para o processo de luto, Patrícia? Eles são fundamentais porque eles representam um marco no encerramento daquele ciclo vital e existe uma permissão social para você chorar, para você se desesperar, para você receber a acolhida das pessoas, carinho, homenagens. Então, realmente é marcar aquele momento, aquela despedida de uma forma muito potente, inclusive do ponto de vista social.
quando isso é impedido de acontecer, isso cria um dificultador para o luto, porque o enlutado pode ter uma fantasia de que a pessoa sumiu, eu não consegui ver, na época da pandemia foi terrível, as pessoas não podiam nem ver lá ou ver a pessoa, né? Ela ia para um hospital e depois você não tinha nem certeza se de fato era o seu falecido que estava ali dentro daquele caixão. Isso é terrível do ponto de vista de aceitar aquela perda, que já é difícil por si. Nessas condições é muito danoso e isso adoeceu muitas das pessoas. E no caso de, por exemplo, aniversários, datas importantes, né, para você, para a pessoa, enfim, esses rituais, eles são necessários também, são importantes para você passar pelo dia de uma forma mais tranquila, podendo respirar e falar, consegui, passei. Eu gosto muito da ideia da gente planejar o que fazer nessas datas, a gente não cair de paraquedas, ai meu Deus, é hoje e não pensei, não preparei, não fiz. Não é regra, se fizer sentido e se for algo que a pessoa escolhe fazer, o enlutado, ótimo. Agora, repetir uma fórmula que deu certo para outra pessoa, sem sentido para o seu processo, não vai rolar, não vai ser certo, não vai ser nem benéfico. Então isso, assim como o luto, é totalmente específico e pessoal. Cada pessoa pode ter vontade de fazer aquilo ou aquilo outro, e isso pode ser muito bacana, muito Val, bacana você tem mesmo. algum tipo de ritual para o Kevin, hoje em dia que você faz, o aniversário dele? O aniversário do Kevin é aniversário que é o da minha mesmo dia da filha, sua né? filha, Então, né? Então, que é confusão. todo aniversário do É. Kevin, eu comemoro o aniversário da minha filha e o primeiro ano e o segundo ano coloquei uma bexiga de escrito o nome dele, de Kevin também, né? Eu falo para minha filha que esquecer a gente não vai esquecer nunca. Então, a gente, né? Quando a data de falecimento do Kevin foi 17 dias, né? Depois do aniversário dele, acaba que essa data também é uma data que marca muito, porque muita gente marca, muita gente vai no cemitério, muita gente faz muita coisa. Então acaba também tendo alguma coisa, né? A gente acaba... É assim, o que ela falou, Valquíria, mãe do Kevin, conhecendo o Kevin como eu conhecia, como filho e como pessoa, Kevin, quando ele faleceu, o Kevin faleceu, eu falei, eu vou cremar o Kevin. Porque colocar o Kevin lá, enterrar o Kevin, para mim, tá prendendo o Kevin. Era isso que eu tinha na minha cabeça. Quando aconteceu tudo que aconteceu e que eu vi tudo que aconteceu em volta, toda a proporção que deu, aquela multidão de gente querendo ver o Kevin, eu falei, agora eu não tenho como, né, não fazer esse ritual que é do velório, de fazer tudo aquilo. Mas assim, todos os dias da minha vida, todos os dias, quando eu acordo, é uma cena que eu queria muito apagar da minha mente. Queria muito não ter essa cena de velar o Kevin. É uma cena que ficou muito marcada, mesmo porque eu que tive que fazer reconhecimento, essas coisas tudo, acho que ficou muito marcado na minha cabeça. Aquele momento de você sair do velório, quando o corpo do Kevin chegou, o Kevin faleceu, aí do Rio ele veio para cá, e aí tinham combinado de chegar o corpo para ser velado às 2 horas da manhã. Eu fui para casa, falei pro meu marido, tinham tomado um remédio, um calmante que o médico me deu, eu falei pro meu marido, eu tô sentindo muita dor de cabeça, eu vou deitar. Quando for mais ou menos 1 hora, você me chama, porque eu vou me arrumar e vou para lá, e quando chegar, eu quero estar lá para poder receber. E aí, ele não me acordou. Eu acordei sozinha, quando eu acordei, já era 3 e pouco da manhã. Aí eu falei, poxa, você não me acordou? Ele, não, você estava dormindo, vamos lá. E a gente foi, e aconteceu uma coisa muito incrível, assim, eu acredito que era realmente ele querendo se despedir de mim, falando, mãe, chegou minha hora, eu tenho que ir embora. Foi quando eu cheguei, assim, aquele multidão de gente, um monte de gente em cima do carro, repórter, não sei o que, eu cheguei, e aí todo mundo me blindou, assim, eu entrei. Quando eu entrei, o caixão estava entrando junto comigo. Quando eu passei, parece que estava do meu lado a mão dele. E nós entramos juntos, assim como foi juntos a vida inteira. Tudo que ele fazia era comigo, junto comigo. E aí a gente entrou junto. Então, para mim, ter que ter todo esse momento, ter que passar por tudo isso, um monte de gente falando, mas você viu que não sei quem mandou coroa? Gente, eu não vi nada. Para mim, aquele dia é um dia que eu queria que passasse.
E é um dia que eu não queria lembrar, tipo, essa passagem. E aí, vamos fazer 3 anos e tem que tirar de lá, né? E aí, essa semana passada, eu sentada com meus filhos, falei assim, gente, eu vou tirar o Kevin de lá e eu vou cremar o que tiver. Porque, pra mim, ele nem tinha que estar lá. Pra mim, tá faltando ele sair de lá, sabe? Uma coisa, sei lá, acho que pode ser minha. Acho que a doutora pode até explicar isso, não sei explicar. Mas é uma coisa que, como a gente passou muita coisa junto, como o Kevin sempre foi um moleque... Solto, livre. Sim, ele viveu 23 anos, esses dias tem muita coisa do Kevin que eu não via e tem algumas coisas que eu vejo de vez em quando. Esses dias eu vi um podcast dele falando assim, viado, se acontecer alguma coisa, pelo menos nós viveu. Ele viveu 23 anos e ele viveu de verdade, ele fez tudo o que ele queria. Tudo que você imagina, ele viveu. Esses dias uma pessoa falou assim pra mim, nossa, tudo que esses meninos estão vivendo hoje, carro, o melhor carro, não sei o que, a casa, o querer fazer isso, o Kevin já fez há 2, 3 anos atrás. Parece que ele estava vivendo há 5, 6 anos à frente de nós. Tipo, músicas, coisas que acontecem hoje, que eu vejo, que ele falava comigo, que a gente sentava para conversar, tá acontecendo hoje, assim, eu fico olhando e falo, nossa, que coisa de doido, assim. Essa intensidade, né? Agora eu vou puxar uma coisa que você falou, Val. Você falou assim, eu tomei o calmante que meu médico me deu para me acalmar. Geralmente, nessas situações, tem aquela cartelinha de calmante que vai passando, né? De mão em mão, todo mundo toma um calmantezinho ali para se acalmar, para passar por essa dor toda. Medicalizar o luto, doutora, é importante, não é importante, é pior, é melhor você tentar controlar essa dor? Ou é melhor você estar ali de cara limpa, sentir toda a dor, chorar tudo que você precisa ou tem gente que realmente precisa se medicalizar? Cada caso é um caso, quando a pessoa tem antecedentes de questões dela não se sustentar, ou dela ter uma crise de ansiedade muito frequente, ou dela ter depressão crônica, são indícios que realmente a medicação pode ajudar sim a passar, porque o luto, a perda é uma grande crise. E às vezes a pessoa não tem estrutura para lidar com aquilo sozinha. Pode ser benéfico, desde que esteja a serviço dela enfrentar de uma forma mais confortável e mais sustentada. Se for para abafar os sentimentos, aí você está adiando um luto e não é uma resposta saudável para esse processo. Achar um propósito, no caso do Kevin, você vê hoje os vídeos, você tem os fãs que estão aí, né, que não deixam a memória dele morrer. Hoje eu que dou sequência à carreira do Kevin, né, quem cuida das músicas, tudo que ele me deixou, uns 15 dias antes dele falecer, eu sempre falo que eu acredito que a pessoa sabe que ela vai embora, né, uns 15 dias antes dele falecer, quem conheceu o Kevin sabe que ele era muito intenso, por exemplo, ele não conseguiria ficar aqui sentada como eu tô, fazendo esse programa, como ele fez vários podcasts, ele ia ali, ele dava volta, ele falava, peraí, para de gravar que eu vou ali. Ele não era um menino que conseguia ficar quieto. E nesse dia, ele ficou umas 3 horas conversando comigo, assim, e me falando tudo o que ele queria fazer. Olha, eu quero fazer o baile do Kevin, eu quero fazer isso, mãe, eu quero pôr essa música, eu quero gravar essa música, eu quero fazer um DVD, eu quero não sei o quê. Mãe, eu falei, tá bom, filho, depois a gente conversa isso. Mãe, então, não, mãe, senta aqui, você tem que escutar o que eu quero fazer. E aí ele ficou falando comigo, eu entendi tudo, aí ele falou, agora vamos lá em cima no meu quarto, que eu vou te mostrar aonde eu coloquei as músicas que eu gravei. Uau. Ah, Kevin, não é possível que você tá falando pra mim, que eu vou ter que sair. Kevin, eu tô com um monte de coisa pra fazer, filho, pelo amor de Deus. Não, você vai ter que ir lá comigo. E aí eu fui com ele, mostrou todas as músicas que ele tinha feito, onde tava, que lugar que tava guardado. Hoje eu entendo isso, porque ninguém consegue mexer no computador dele, de tanta coisa que tem. E quando eu sento, parece que eu estou vendo a imagem que ele me falou aquele dia. E hoje você transformou tudo isso e dá continuidade ao projeto do Kevin, né? Quando eu choro muito, assim, quando eu sinto muita falta do Kevin, como eu te falei, meus filhos, na minha casa, é o lugar que eu mais tenho que me conter e é o lugar que mais escuta Kevin. Meus filhos todos sentem falta, eles escutam Kevin, eles acordam dormindo Kevin, eles dormem ouvindo Kevin, eles escutam Kevin o dia inteiro, meus netos escutam Kevin. Eu tenho uma neta de 2 anos, que esses dias ela estava comigo no carro e ela sentada no meu colo assim, e aí ela pediu o celular. Aí eu dei o celular para ela colocou num joguinho
E aí depois ela mesma tirou do joguinho, colocou no Spotify e pôs o Kevin. Ela escuta o álbum inteiro do Kevin. E aí ficou a musiquinha do joguinho e a música do Kevin. Aí eu fui, peguei o celular da mão dela, tirei a música do Kevin para ela ouvir só do joguinho. Ela ficou brava, pediu o celular para mim, catou e colocou a música do Kevin. E ficou lá, ouvindo a música do Kevin. Tem explicação para isso? Patrícia, achar esse propósito da pessoa que partiu e dar continuidade de uma certa forma para a história dela é importante, né? No caso do MC Kevin e da Val, era uma pessoa conhecida, famosa, mas quando não é famoso, quando não é conhecido, como dar propósito para aquela morte? Como tentar justificar de alguma forma a partir de uma pessoa tão cedo? Excelente pergunta. No caso da Val, é óbvio, né, o caminho que ela está fazendo e o legado que ela está se apropriando e deixando seguir, né? E eu acho que o legado, cada pessoa que a gente perde deixa um legado, deixa uma herança com a gente, de inspiração, de valores, de conversas, de gostos, do que a gente conseguiu trocar com ela, do que a gente recebeu daquela pessoa. E isso a gente pode reciclar, ressignificar e colocar na nossa vida e colocar a serviço de algo maior. Talvez se mobilizar, se inspirar para fazer algo diferente, algo até que tenha um alcance social, por que não? Então, assim, cada pessoa planta várias sementinhas, né, umas nas outras, e aí a gente pode cultivar todas essas E é muito legal, sementes. assim, muito legal, assim, legal e assim, às vezes eu falo, gente, eu não sou diferente de nenhuma pessoa, sou igual a todas as pessoas. Porém, eu sou uma pessoa que, assim, o Kevin, ele era muito feliz, ele era muito alegre, ele era muito isso. Ele acordava, se ele me visse triste, ele falava, por que você está triste? Aí eu falava, ai filho, nada não, ele está triste por quê? Se arruma aí, vamos sair, vamos fazer qualquer coisa. Então ele não gostava de me ver triste. Então hoje eu penso nisso, quando eu vou me ver triste, eu procuro fazer alguma coisa que ele gostava muito que eu fizesse. Quer sair para algum lugar, quer ouvir um samba que eu gosto muito, quer ir curtir um som, e é isso que eu faço hoje, para poder ir passando e transformar aquela tristeza em algum tipo de alegria que ele estaria feliz do jeito, da posição que eu estou hoje. Então, eu consigo colocar isso. Porém, eu tenho muito seguidor, muita mãe me segue, muita mãe fala umas coisas para mim. E é muito louco que elas falam assim para mim, eu queria saber, eu queria entender como que você consegue. Como que você consegue falar isso? Como que você consegue viver isso? Você imaginava que você tinha essa força toda dentro de você? Não imaginava. Não imaginava. Porque o luto mostra isso também, né, Patrícia? Dia, você descobre uma força, um dom dentro de você, de superação. A gente tem também isso, né, de querer superar as nossas dores e os nossos traumas, né? O ser humano tem isso de uma forma geral. Hoje eu acho, assim, eu me pego pensando e falo para várias pessoas. Hoje eu vivo o significado da palavra mãe. Porque a gente não entende por que o filho chama tanto a mãe e por que ele fica tanto com a mãe e por que ele fala tanto da mãe e por que é a mãe que carrega 9 meses. Hoje eu consigo entender o significado da palavra mãe, porque mãe é tudo isso que eu vivo hoje, é a força, é ir para cima, é dar um jeito, é proteger, é querer estar perto, é querer não deixar o outro filho passar o que o outro passou. Então hoje eu consigo entender o significado da palavra mãe, por isso, pela perca. Uma coisa que eu nunca pensei em passar, porém eu estou passando e hoje eu consigo entender o significado disso tudo. E tem muita gente que passa por isso, né, Patrícia? Você precisou passar por um momento terrível na sua vida para se transformar e descobrir belezas na vida, no mundo que antes você não percebia. E na sua própria identidade, porque às vezes muda, né? A Val, com certeza, e você também, eram outras pessoas antes da sua perda. E vocês se transformaram e se descobriram nesse processo. Isso que é bonito, se a gente pode falar, no processo de luto. É por isso que eu trabalho com luto. Porque a gente poder acompanhar a pessoa destruída, né, destroçada, com o mundo totalmente desorganizado. E acompanhar essa jornada de reconstrução e de dar sentido. A Val dá muito sentido para a vivência dela, né, antes da perda, depois da perda.
essa busca de sentido de por que assim, por que 15 dias antes ele fez isso, aquilo, ligar esses pontinhos e construir uma história que você está contando. Entender, eu acho. Muito bonito. Hoje eu consigo, eu acredito, Val, que eu consigo entender que chegou a hora dele. Ô Val, se há 2 anos e 2 meses atrás alguém virasse para você e falasse assim, Val, vai passar, calma, essa dor aí que você está sentindo vai passar. Você acreditaria nessa pessoa? Falou, eu falei que não, tá doida. E hoje, você acha que melhorou, você diminuiu essa dor? Eu acho que a dor é a mesma, mas porém, é aquilo que ela falou, né? Não é com a intensidade que era no começo. Eu acredito que a dor é a mesma, porque a falta é a mesma. É tudo a mesma, né? Sim, eu não tenho nem um minuto. Fazem... Um dia um amigo meu me falou assim, é muito louco a perca, né? Você, Val, vai ficar velha, mas você vai ter a imagem do Kevin sempre novo. Novinho. Né? E é isso. Tem que transformar, né, Patrícia? Tem que transformar realmente essa dor em alguma coisa diferente para poder superar. E sim, as coisas vão mudando ao longo do tempo. Por mais que você está sofrendo muito agora, perdeu alguém muito querido, alguém que você ama muito, você pode ter certeza, e a Val está aqui para confirmar. A dor não vai embora, gente. A dor vai continuar aí no seu coração, mas ela vai se transformar. E é isso que as pessoas precisam estar preparadas, né? Para essa transformação, para elas mudarem, para elas transformarem tudo aquilo num propósito para seguir adiante. Perfeito, isso mesmo. E não deixar, né? É o que eu sempre falo, assim, para as pessoas que me pedem, que conversam comigo. Eu falo, gente, se você vê, eu por diversas vezes estou deitada, meus amigos são prova disso. Tem dia que eu tenho inúmeros compromissos, me bate aquela saudade, aquela coisa, eu fico na minha. Eu acho que eu tenho que viver aquele momento, é o momento que eu vou chorar, é o momento que eu vou ficar triste, é o momento que é um momento meu, aquele minuto é aquele meu momento. Porém, eu não quero passar daquele tempo. Que você começa a pensar um monte de besteira, eu também queria morrer e essas coisas tudo. Só que aí eu penso no quê? Eu falo, não, gente, calma, não é assim. Então, vamos tentar mudar desse jeito, porque se você fica assim, aí um dia passa outro dia, e os dias passam rápido, você vê, passa outro dia, quando você vê, você está numa depressão, você está numa coisa de louco, e aí, tipo, você vai ajudar em quê? Você só vai prejudicar. Sim. Então, eu acabei tentando fazer, tipo, quando eu estou muito para baixo, todo mundo que me conhece sabe, quando você me vê, entrei nas redes sociais, da Val, ela tá no samba, é o dia que eu estou mais para baixo, mas eu tenho que fazer alguma coisa para sair daquela Isso é bacana também, porque a gente vai aprendendo o que funciona pra gente. A outra vez, o que eu fiz que deu certo, que me aliviou, que me tranquilizou, que me acalmou. Né? Então a gente começa a descobrir o que funciona, o que não, e a gente vai refinando também a nossa sensibilidade, porque a gente muda no meio do processo. E o luto, ele cabe tudo, isso é bacana, é uma descoberta depois do primeiro, segundo ano, cabe uma alegria, cabe rir, cabe você brincar, fazer planos, chorar muito, lembrar, ter umas derrapadas que as pessoas falam erroneamente, de uma forma equivocada, dizem, nossa, eu estava indo tão bem e retrocedi. Não é verdade, o luto ele tem essas ondas de tristeza que vão se passando. Né? Se você tem 3 dias, sei lá, uma semana, você estava bem, estava mais fortalecida e vamos que vamos, e de repente no fim de semana você desmorona. Não, e tudo bem, assim mesmo. Esses dias eu estou dirigindo, assim, eu sozinha dirigindo, ouvindo um som, aí do nada eu comecei a chorar. Aí passou 5 minutos, eu já estava falando no celular, eu já estava não sei o quê. Aí daqui a pouco eu comecei a chorar, eu falei, gente, parece que eu tô doida, mas não sei. Eu acho que o luto deve ser isso, porque você tá bem, aí do nada você chora, do nada você, né, e do nada você fala no celular. Mas esse é o processo mesmo, Sim, né, Patrícia? super. Agora, essa coisa de você se permitir rir, se voltar a amar, voltar a sorrir, no início de um processo de luto, pode parecer falta de lealdade com a pessoa, né? Então, você também se sente mal, se sente, não, eu não posso me permitir rir, eu não posso me permitir amar alguém, porque eu não vou estar sendo leal com aquela pessoa. E tem também esse sofrimento, né? Tem, até a hora que a gente descobre que o outro está vivendo dentro da gente, que tem um lugar que é sagrado, que é só dele, que não compete com nada mais e com ninguém. Então, assim, o lugar do Flávio dentro de você é único, é sagrado, ninguém tasca. E o vínculo continua. Sim. Né? Assim como o vínculo também com o Kevin continua com a Val, porque você vai lembrar, você vai até... Ela falou, achei tão bonitinho,
Quando eu não estou legal, ele falava para a gente sair ou ir lá, sei lá, fazer alguma coisa. Então, a gente tem a memória do outro, a gente pode até requisitar o outro. Tem ilutários que conversam, falam assim, sei lá, por exemplo, pai, né, se perdi o pai, o que você faria agora? Eu faço Sabe, isso você com o tem Kevin. um diálogo até com quem você perdeu, que ficou dentro de você, daquela relação, e isso é válido. Às vezes até minha filha falou, mãe, acho que ele tá doida. Eu falo, não, eu tô conversando. A gente não conversava, ele pedia a minha opinião, eu pedia a opinião dele, então eu continuo. Isso eu vou aí. fazer um trabalho para ele, qualquer coisa que eu faço dele, eu falo, Kevin, você acha que isso ia ficar legal, assim, sei lá, né? Aí, do nada dá um estalo e era isso, e tinha que ser, entendeu? Ô Val, para quem está assistindo a gente agora, que perdeu alguém que ama muito, o que você falaria para essa pessoa? Que conselho? Será que existe conselho para se dar para alguém numa situação dessas? Mas o que viria no seu coração? O que você poderia falar para essa pessoa assim? Eu acho que o que eu tenho para falar para uma pessoa que perde alguém que ama, né, não é aquilo que você falou, vai passar. Não vai passar. Mas que você continue com essa pessoa do jeito que ela era para você, porque eu continuo com o Kevin do jeito que o Kevin era para mim, como filho. Porém, hoje eu não tenho mais ele do meu lado, mas a gente tem que construir alguma coisa, tem que tentar repaginar e tirar o que eu penso. O Kevin, ele fazia parte da minha vida ali fisicamente. Eu perdi ele. Acabou, não tenho mais a parte fisicamente. Eu só tenho a parte espiritualmente, que é quando eu converso, que é quando eu saio, que é quando eu lembro, que é quando eu falo. Então eu não tenho mais ele fisicamente. E o que eu posso fazer é fazer as coisas que eu faria se ele estivesse comigo. Então eu continuei fazendo as mesmas coisas que faria com ele. E eu acho que é isso. A pessoa tem que se dar... viver, né? Vamos viver, vamos continuar vivendo. Tem outras pessoas que dependem de você. Meus filhos, os outros, dependem de mim para tudo. Até hoje eu sento com eles, eu converso com eles, eu explico para eles. E eu acho que todo mundo que está em volta de você, ele tem algum sentido na sua vida, né? Então, se eu faço sentido para a vida de alguém, eu tenho que viver. Então, a gente perdemos. E eu coloquei na minha cabeça, bom, eu perdi, né, ele fisicamente, mas Deus me deu ele para ficar esse tempo comigo, então ele só me emprestou. Então a partir de agora eu tenho que viver sem ele presente, vamos no próximo. Eu ouvi muita mãe assim, no começo, um dia eu estava numa clínica e aí uma mulher estava sentada do meu lado e aí ela me olhava assim, começou a chorar, entrou lá para dentro. Depois ela saiu, quando ela saiu, o filho dela, que não sabia que era filha até então, estava do lado dela um rapaz, entrou e ela ficou. Ela falou, queria fazer uma pergunta para você. Bem séria assim, uma mulher. Eu falei, pode falar. Como que você consegue viver desse jeito? Eu vi você falando lá no seu Instagram, que Deus sabe de todas as coisas. Que Deus? Quem é Deus? Deus levou meu filho, tirou meu filho do meu lado. Meu filho com 20 anos morreu. Eu só tinha ele e esse aí. Agora eu não tenho mais ele. Eu não consigo, não sei como você consegue viver. Você é mentirosa. Você não. Começou a falar um monte de coisa minha assim pra ela. Esperei ela terminar de falar. Aí o filho dela saiu e ela falando um monte. Assim. Aí terminou de falar. Aí eu falei, posso te dar um abraço? Aí ela falou, pode. Aí eu abracei ela. Aí eu falei, sabe por que eu falo tudo o que você escuta no meu Instagram? Aí ela, por quê? Eu falei, porque eu não estou preparada para perder mais um filho. Olha como é que está o seu filho atrás de você. Nossa. Chorando. Eu não tenho estrutura para perder outro. Você tem? Não. Então, eu tenho que dar o amor que eu tenho para quem ficou. Porque quem já foi, já foi. Eu não tenho mais o que fazer. Ele já foi. Eu queria muito ter uma varinha mágica e falar, volta, mas eu não tenho. Você se considera uma pessoa de fé, Val? Sim. É? Muita fé. A fé ajuda, né, Patrícia, também? Muito, muitíssimo, porque tanto é um apoio, quanto é uma busca de significado, de sentido para aquela experiência tão dolorosa. Então a fé responde e ela ampara, sim. Eu quero dar, para terminar, gente, quero dar uma dica de livro. Esse livro aqui, ó, Plano B. Plano B foi um livro que me ajudou muito também no meu processo de luto e tem uma frase que para mim é sensacional. O que você faria se não tivesse medo? Por quê?
eu faria uma curva e depois da outra. E aí eu explico. O que você faria se você não tivesse medo lá no topo da montanha, descendo de esqui? Você olha lá para o final e fala, não vou conseguir chegar lá embaixo, eu vou me estabacar no meio do caminho. Impossível sobreviver a essa descida. Você vai ficar com medo, vai ficar com medo. Então o conselho que eu te dou, tá lá no topo da montanha, precisa descer, faz uma curva, depois faz outra curva e vai fazendo uma curva de cada vez que você vai conseguir chegar lá embaixo e sobreviver. Sobrevivemos, Val. Estamos sobrevivendo. Não é isso, Patrícia? No final das contas, não é isso? Mesmo, Se tiver medo, total, vai com medo total. e vai aos poucos. Vai driblando, fazendo, vai surfando, eu digo, vai surfando. Né? vai fazendo uma Vivendo um curva dia de após cada o vez. outro, né? Sim. Um dia depois do outro. Exatamente. É isso. Patrícia, obrigada, Muito bem. viu? Obrigada a você, Adorei Ana. nossa Eu presença também aqui. adorei. Obrigada. Obrigada Val, mesmo. prazer te conhecer pessoalmente. Você realmente é uma mulher e tanto, e uma Obrigada, mãe querida. incrível. Obrigada. Obrigada pela sua força. Obrigada, viu? Beijo, gente. Até a semana que vem. Um brinde. Um brinde. Ei, saiu. Val, você é Saiu. incrível, Patrícia. Ei.